a defesa da mulher, ela é necessária. Ponto. Isso não tem como você discutir. Mas não parece ser uma pauta que sobrepuja todas as outras? Mas você sente que você perde algum espaço? Não é Isso? sobre perder espaço. É sobre manipulação mesmo. Manipulação do quê? Pauta política? Política, é. Ah, mas, cara, independente, se a direita puxar essa pauta, se a esquerda puxar essa pauta, é uma pauta importante, a gente concorda nisso. E é que nem você falou, termina no ponto. Mas aí depende. Do quê? Depende de como ela é conduzida. Mano, Ó, quer ver? Eu dar um exemplo pra você. O problema não é você ser duro. Por exemplo, pra mim, o cara que mata uma mulher, ou ele bate numa mulher, porra, ele tem que ficar preso o maior tempo possível. Ponto final. Uhum. Mas aí é que tá. Você repara, na minha visão, né? A pauta, ela não tá girando em torno disso. Mas você não acha que falta algum lado político, então, já que você falou de lado político, abraçar essa pauta também? Não, os lados abraçam, eles não querem resolver. E vão manipulando o quê? Eles manipulam exatamente os grupos a lutarem entre si. Uhum. Por quê? Porque ao invés de eles resolverem a coisa como tem que resolver, eles pegam... Vamos dar um exemplo aqui. Coloca um acréscimo à lei, uma lei X, que o homem olha para aquilo e fala, porra, mas isso não tem cabimento. Tá. E não vai resolver o problema. É só um acréscimo, perfumaria que a gente fala, mas não resolve. Entendeu? O que você acha que resolveria? Uma lei rígida de fato. Tá. A lei rígida de fato, o que não é, por exemplo, por que a lei simplesmente não diz o seguinte, o cara bateu na mulher e ele vai ficar 10 anos preso? Pronto, está resolvido o problema. Mas não, aí é a medida protetiva. Que basta a mulher dizer, por exemplo, que se sentiu ameaçada e faz a lei. Aí, eu conversei aqui com diversos delegados, policiais, o que eles me falam? O criminoso não é punido. É esse ponto que eu ia falar agora. É do tipo assim, tá bom, o cara bate na mulher. 10 anos de cadeia, você acabou de falar, perfeito. Dando um né? exemplo. Não, sim. Beleza, Sim. mas maravilha, fechou. Sim. Agora, tipo assim, se a sua reclamação ela já vem da medida protetiva, só basta a palavra da mulher, então, tipo assim, imagina se o crime fosse, se a punição fosse maior. Não, é porque a medida protetiva ser só a palavra da mulher é uma aberração legal ou de equilíbrio. A punição do cara, não. Se o cara cometeu aquele crime, ele tem que ser punido. Uhum. O problema é que eu acho que essa pauta, a pauta como um todo, ela é usada para dividir os grupos, quando na verdade todos, pelo que eu já conversei, todos pensam da mesma forma. Mas daí você acha que a gente tem que conversar sobre o feminicídio ser uma pauta relevante nesse momento? E isso incomodar, por exemplo, do tipo, isso é jogo político? Ou tem que criticar político? Porque eu acho que é nesse ponto. É criticar político e bater nos pontos aonde existem aquelas Não, se a gente coloca, por nuances exemplo, das pautas que não tem cabimento. tudo bem, ó, a gente vai partir do ponto. Isso Vamos daí, que nem você tá falando, como lado político e tudo mais. Beleza, a esquerda aborda muito mais esse papo de feminicídio e você já sabe disso, por isso que você tá falando dessa divisão Isso. política, né? Sim, se apropriou muito mais, porque a direita tende a não se importar com o mesmo olhar para isso. Isso é um fato, não levanta a pauta igual, né? Então, quando você pega lá do masculinista e tudo mais, tende a ser para direita, tá? E eu não tenho posicionamento político não, porque por exemplo, esse ano aumentou feminicídio. Sim, é um governo de esquerda. Exatamente. Isso. Então, pronto, acabou. Acabou. Tem que ser olhado dessa forma. Isso O aí. que tem que ser criticado? Isso. Acabou. Não é o feminicídio, a mulher ser morta. Cara, isso não é pauta para ir contra só porque determinado âmbito político, espectro, tá abraçando a causa. E se você começar a consumir conteúdo, por exemplo, de mulheres trans, tal, não sei o quê, você vai ver o quanto de conteúdo você vai receber sobre isso. Eu comecei na internet, eu sou burro pra caralho, sou burro pra porra mesmo. Eu comecei na internet há tão pouco tempo e eu comecei a me aprofundar nos assuntos e tudo mais, porque para não vacilar mesmo, sabe? Eu me responsabilizar. Meu único trabalho como influenciador é não atacar ninguém, né? Que eu não tenho interesse, pelo menos, né? Então, falar uma merda. Se eu falar uma merda, dar 2 passos para trás, pedir desculpa, não foi a intenção. Por quê? Porque vai se atualizando. O que eu sei da minha bolha social é uma coisa, Sim. entende? Quando vai para fora, alcance e tudo mais, eu preciso me instruir. E, cara, dentro disso de falar de cenário político e tudo mais, você vai vendo que realmente tem as pautas populistas desse sentido para guiar governo. Parece até que seguram até o último segundo para lançar perto de mandato e tudo mais, né? Para ganhar isso daí. Mas assim,
Aí a gente vai falar, não, então, pô, agora, nesse mês das mulheres, resolveram falar isso, então vamos demonizar o bagulho. Não, não vamos contra isso. Inclusive, eu acho a coisa mais desnecessária que tem a gente sentar numa mesa para falar sobre feminismo, sobre falar um com o outro. Porque a gente é homem, certo? Então, quando nós sendo homem, a gente senta, troca uma ideia e vamos falar sobre masculinidade, então. Vamos falar sobre essa porra. Porque, cara, o que eu mais vejo é os caras sentar e criticar a porra do feminismo. Isso não é algo que vai ser relevante para ninguém que tá na mesa. Entendeu? Porque é tudo homem. Depende. Tu vai ter mulher, porra. Não, depende, velho. Não, então, o cara que tá na mesa, às vezes é solteiro, ou o cara que tá na mesa tem mulher. Ele quer ter um relacionamento saudável. E a gente tá recebendo milhares de informações o tempo todo. Seja uma conversa masculinista negativa ou positiva, e a mesma coisa, a mulher recebendo todo tipo de informação. Quando eu te falei da pauta política e da manipulação em si, é porque os grupos, pode reparar, se degladiam não na solução do problema. É naquilo que é o contraditório dentro. Desde que o Brasil é Brasil. Que não resolve. Desde que o Brasil é Brasil, qual foi a solução de algum problema que existiu? Estrutural e tudo mais? Bom, aí eu não sei. Abolição de escravidão, por exemplo? Não. Não é sobre isso. O que eu quero dizer... Não, eu sei que é tudo difícil, mas é tudo band-aid, cara. Mas ainda assim, no nosso tempo, a gente tem um privilégio. A gente pode, hoje, democraticamente, muito mais alcance, conversar e tentar chegar a pensamentos, né? A conversar conclusões e tudo mais. Eu acho que vale a pena falar sobre feminismo. Por quê? De novo, porque por mais que nós sejamos homens, bom, se eu quero ter uma mulher, é interessante eu entender aonde as coisas podem estar sendo exageradas e corrompidas ou onde são positivas. A mesma coisa. A mulher, ela não tem que saber sobre o caráter, a postura, a conduta e o que ela espera de um homem? Tem. Porque ela vai se relacionar com um cara amanhã, são pontos diferentes. Por exemplo, eu, quando precisei estudar de forma bem mais aprofundada sobre o feminismo, busquei mulheres que estudavam mesmo sobre aquilo. Por quê? Porque é totalmente diferente, cara. É totalmente diferente. A gente olha a sociedade inteira construída sobre o olhar masculino. Sociedade inteira. Desde a medicina, no âmbito todo. Poder, tudo. Então, quando você coloca uma pessoa que entende essa pauta, que lê essa pauta e tudo mais, cara, você consegue ter uma instrumentalização muito maior do conteúdo ali passado. Agora, por exemplo, quando a gente senta numa mesa, a gente vai falar, porque isso do feminismo é uma bosta, isso daqui é certo. Não, cara, que a gente tem que ter um olhar pra gente crítico. É simples. Esse é o único papel que não precisa ser nada muito cobrado. Ninguém tá pedindo pra você catar um livro e ler Simone de Beauvoir, qualquer coisa do tipo. Não precisa, entendeu? Não precisa ler Frida Kahlo, não precisa fazer porra nenhuma. Simplesmente, entendeu? Senta o cu e troca uma ideia. Entendeu? Com a pessoa que tá ali, com o homem que tá ali. Vamos falar sobre essa porra? Vamos falar então. Por exemplo, que nem você falou, pauta populista. Cara, beleza. O que a direita, então, tá fazendo em relação a isso? Não sei. Eu tô te falando, eu sou apolítico, não olho nem direita nem esquerda. Não, mas você olha grupos. Quando você coloca que a esquerda tá se aprofundando nessa pauta pra política. Não. Eu quis dizer o seguinte, que os políticos, esquece direita ou esquerda, manipulam, usam dessas pautas porque chama a atenção e as pessoas dos grupos não percebem que ao invés delas olharem para resolver o problema, nessa manipulação elas só ficam se degladiando naquilo que é levantado por esses mesmos políticos para fomentar essa briga. Sim. E não a solução, independentemente de ser de direita ou de esquerda. É o que eu estava te falando. Por exemplo... A gente tem alcance. Isso, eu vou dar um exemplo diferente. Quer ver? Você falou aqui uma coisa. Patriarcado. A sociedade é construída sobre o viés masculino. Eu cheguei a debater com o Dr. Flávio sobre isso da vez passada. Beleza, patriarcado. Aí vem uma moça que é uma feminista, conhecida. Eu fiz essa pergunta para ela. Dava para ser diferente? E você escutou? O que ela respondeu? Não, porque você... Mas não... Veja bem... Aí vem a resposta. Minha pergunta é... Dava para ter sido diferente? Numa época onde a mulher ela não tem como controlar a própria prole, ela vai fazer sexo, ela vai engravidar e é inevitável. As famílias eram extremamente numerosas e pobres. Um cuidava do outro. Por exemplo, eu te pergunto, o que ela respondeu? Você ouviu? Faz um bom tempo do programa, sim. Ela falou o seguinte, eu vou tentar lembrar. Tu lembra mais ou menos o que a Mandy falou? Então, é a Mandy, eu assisti isso daí. E esse que é o ponto, eu não vou lembrar exatamente o que ela falou, mas ela...
Ela tentou dizer que tinha que ter sido diferente. Mais ou menos isso, se eu não me engano. Aí eu falei, mas como? Porque aí é anacronismo histórico. O ponto é o seguinte, a história ela evoluiu, nós chegamos aqui. Hoje nós temos condição de começar a transformar a sociedade. Aí vem a pergunta, que aí é outra pergunta feita. Qual lei a mulher não tem hoje ou direito que um homem não tem e vice-versa? Então, aí vamos lá. Primeiro de tudo, é que pra botar a cara na internet, pra falar no podcast e tudo mais, parece que todo mundo é tão cheio de certeza e sabe de tudo. Eu não sou porra do advogado. Como eu disse, eu sou burro pra caralho. Enfim, o ponto é o seguinte, realmente, de acordo com as leis, né? A gente vai falar de desigualdade de salário. Toda vez que senta um homem na tua frente, cara, é a mesma resposta. É a mesma coisa. É as mesmas perguntas. Eu não sei o que é que você, por exemplo, esperaria ouvir pra entender e falar assim, não, agora entendi. Então, agora trocou o assunto. Porque quando fala de desigualdade de salário em poder público, por exemplo, né, em cargos principais e tal, a gente vê essas diferenças. Então, tipo, isso já não supre. Então, quando a gente coloca, por exemplo, eu posso andar de noite, posso fazer qualquer coisa, eu, Pedro, me sinto muito mais tranquilo andando sozinho do que com a minha esposa, porque eu tenho que me preocupar com ela. Agora, imagina ela andando sozinha. Então, é um problema que tem que ser debatido. Acabou, não tem como falar que tem os mesmos direitos. Você pode falar perante a lei? Pode falar perante a lei. Foda-se. Mas eu vou fazer uma pergunta diferente. Tem como ser diferente? Não. Tem como uma mulher não andar com menos segurança do que um homem na rua? Tem como ser ou tem como ter sido, igual você falou? Não. Tem como não ser diferente? Por exemplo, a mulher, ainda que você viva numa sociedade extremamente segura, ela com certeza ela vai andar na rua com menos segurança emocional, psicológica do que tu. É natural, porque então, se eu imaginar que um roubo ele é cometido por um homem, em sua maioria, e um homem tem uma força física maior que a da mulher... São mais violentos e... Então, exatamente. 100% dos ambientes de perigo. Não é? Então, exatamente. Você entende que... Quando a gente fala do machismo e tudo mais, você entende que o problema é o homem. Simplesmente isso. Sim. 100%. Mas isso é inegável. 100%. É. Então, quando a gente senta numa mesa e a gente aborda simplesmente, vamos falar do feminismo e falar o quão ruim as mulheres estão deixando de ter filho, estão indo para esse lado e tal... O que se produz se o problema está 100%? Você mesmo está falando de ser pragmático como política e tudo mais. Então, quão pragmático é a gente falar para as mulheres o quão bom ou quão ruim está sendo o feminismo, se 100% do problema é o homem e você concorda com isso? Fácil. Eu te explico. Como? Porque aqui eu tenho um problema. Só que aqui, conforme eu não explico o que está sendo ensinado, por exemplo... Para as mulheres? De maneira errada ou distorcida, tipo o quê? eu estou criando outro problema. Tipo por exemplo, vamos lá. Vamos chegar. Não. Por que o machismo... é errado. O que seria o machismo? Que a gente já está como machismo. Vai, um exemplo, qualquer. O homem acha que é superior à mulher. Um exemplo. Ou o homem acha, sei lá, qualquer coisa, tem o direito... Não, tudo que a gente falou aqui, na verdade, tudo bem, vamos pensar assim, ótimo. Só que eu consigo olhar as mulheres vendo esses defeitos, né? E aí o que eu sempre falo, como 2 erros não fazem um acerto, a maioria comete, e eu vejo essas aberrações... elas vão construir o alicerce de uma visão de mundo, de uma cosmovisão feminista, cometendo erros muito parecidos com o que o machismo comete. Só que, obviamente, em outras ações. Mas eu já vi, você sempre cita essa questão 2 erros, fazer um acerto e tal. Beleza, cara, mas a gente é homem. E aí você não vai... Por exemplo, a gente é homem, então vamos falar do erro. Vamos olhar pra gente e vamos falar do nosso, então? Bora, vamos começar por ele. Porque é isso, cara. É isso, basicamente, 2 erros não faz um acerto, beleza. Então a gente só vai falar, toda vez que a gente sentar, a gente vai falar sobre o feminismo. Cara, eu sou burro pra caralho, eu não consigo falar sobre o feminismo. Eu sou travado, é a primeira vez que eu apareço num podcast, então eu tô travado pra cacete, tô ansioso. Só que a parada é a seguinte, qual que é o sentido? 2 erros não fazem um acerto, então a gente assume que tem 2 erros. Eu sou homem, você é homem. Então, beleza, vamos falar disso, nessa base. Tá, então vamos falar dos erros dos homens. Certo? Dos erros dos homens. Vamos tirar... a parte das mulheres. Sim, vamos fazer crítica ao masculinismo. Ótimo. Quais são as críticas que você vê mais contundentes? Então, vamos começar a enumerar elas, então. Que em voga, que é dito, sei lá, seja por quem. No caso, vai ser pelo grupo feminista. Que aí já está contrariando o que você mesmo traz. Que elas atacam aquilo. Atacam o quê? O homem? Não. Elas atacam os erros... dos homens. Dos homens. Uhum. Mas não querem que os homens ataquem os erros delas. Mas é que eu não vejo erro. Tá bom. Foda-se, vamos voltar então pro erro delas. Entendeu meu ponto? Não. Aponta o erro delas. Vamos pensar no dos homens primeiro. Tá bom. A gente vai pensar dos homens primeiro. Vamos lá. Eu só estou fazendo um ponto que é interessante. Tá. Eu e tu, a gente vai falar do erro dos homens. Tá. Mas é interessante, é isso que eu estou falando contigo.
Porque a briga, ela tá aqui exatamente por essa questão. Tá, vamos falar dos erros dos homens. O negócio é o seguinte, todo o sistema foi construído, que nem você falou aí. Você entende, era diferente na outra época, daí eu já vi você concordando, não preciso ser repetitivo aqui, né? Mas sobre os direitos das mulheres, ter um CPF, ter a porra do... Qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Controle da gravidez, tal, tudo isso. Tudo isso foi construído nesse formato. Quando a gente tem, hoje, como sociedade, a possibilidade da mulher. Que nem você disse, eu não discordo de você sobre a questão. Você falou sobre a prioridade, a melhor conquista do feminismo foi o anticoncepcional. Sim. Eu não acho que essa foi eu não falei que foi a melhor conquista. A maior. Não. Isso aí eu bati boca com o doutor aqui mó tempão. Não foi o que eu falei. Eu falei que possibilitou as maiores conquistas que o feminismo teve. Eu acho que ele possibilitou que usufruísse delas. Né? Mas Exato, isso. Capacitou. Tanto é que eu tava assistindo o debate de vocês e tava falando assim, cara, eles estão falando a mesma porra, só que, tipo assim, ninguém tá entendendo ninguém. Isso. Não, então, aí. Fechou. Então, quando a gente entende tudo isso, e hoje é possível isso, como que o homem se sente? Porque eu vejo você falando muito sobre geração. Sim. Compara bastante com seu avô, com seu pai, onde era outro tempo. Então, como que você hoje, dentro do masculinismo ali pregado como submissão, prover e tudo mais, se hoje, no tempo atual, o homem já não tem mais essa capacidade, porque está muito mais difícil comprar hoje terrenos e tudo mais do que antigamente, então o homem já não é mais protagonista. O homem perdeu o espaço dele, simplesmente o protagonismo. Perdeu, ele tinha o controle disso. E esse é o maior problema masculinista que tem, na minha concepção. O maior, por enquanto, né? A gente pode falar de outros. Eu vejo um monte de homem perdido, por quê? Por causa desse discurso de merda. De prover, de ir atrás pra buscar e não sei o quê. Ao mesmo tempo que, mano... Mas não, vem cá. A galera que assiste a gente aí vai pegar... Você sabe o salário médio, você já falou, não, já ouviu isso é você falando. indiscutível, mas vem cá comigo. Nunca vai comprar porra de um terreno. Tá. Nossa geração é a primeira a empobrecer em relação aos pais. Isso é fato. Mas vem cá. Não é papel do homem natural ser esse provedor? Natural? É, natural, porra, em todos os aspectos. Porque o que é provisão? Não é só uma provisão econômica, esse é um aspecto de provisão. Você tem a provisão física, porra, da própria proteção da mulher. Você tem provisão emocional para aquela mulher, que é o apoio. Você tem vários tipos de provisão. A gente vai para opinião e tudo mais. O negócio é o seguinte, a filosofia nessa ideia naturalista aí de que partes são da natureza do homem e partes são da natureza da mulher, isso não existe. Ciência já quebrou com essa porra, não existe essa ideia. Não existe. O ponto é o seguinte, quando fala... não existe essa separação, não existe. Não existe. Tu pega uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, você vê um menino protegendo a menina de maneira natural, cara, intrínseca, bicho. Natural? É, você vê ele fazendo, simplesmente por fazer, porque é menino, cara. Eu tenho 3 filhos, eu sei. Mas onde que a ciência fez isso? A ciência, o ovo até mês passado matava o colesterol, hoje já não mata mais. A ciência vai provar o que ela quiser, quando quiser, não, cara. Ela vai se atualizar. Não necessariamente, porra. Isso aí, desculpa. Não, beleza, eu não vou contra o que você tá falando. Eu não vou contra o que você tá falando, de nós termos cérebros iguais, mas emocionalmente não somos nem de perto, porra. A constituição psíquica do homem e da mulher é completamente diferente. Eu sou pai de menino e de menina. A mulher é muito mais atenta que o homem. Então pronto, só daí já muda, é muito mais carinhosa. É muito mais acolhedora. Eu tenho uma filha de 4 anos. Eu tenho um filho de 12 anos. Eu vi o de 12 tendo 4. Eu tenho um menino de 2 anos. Cara, a menina é outra coisa. Mas isso é teus filhos, por exemplo. A minha esposa é muito mais ignorante porrada do que eu. Só que aí você está dizendo que já de um aspecto do quê? Da própria formação dela. Ela foi crescendo, ela foi ganhando influências. E quanto por cento de nós... do inato. Quantos por cento nós somos socialmente afetados na nossa construção? Totalmente. Então acabou. Então não, pronto, mas, já foda-se a natureza não, de senhor, quando nasceu. Não, senhor, você tem uma natureza, você tem uma propensão. Não importa. Ainda que mas se a sua esposa... 100%... Não, ainda que a sua esposa seja casca grossa, tudo bem... em determinados momentos ou circunstâncias da vida, a reação dela é a reação esperada de uma mulher, pô. Existe exceção para tudo na vida. Isso é uma coisa óbvia. Em determinadas situações, daí eu também vou ter, então, essa reação de mulher. Então. Aí vai ser uma exceção também, porque é esperado você ter reação de homem. Mas que é o comum. O quê? Que é o que corresponde ao homem. Por exemplo... O quê? Se alguém... você tá andando... Você falou aqui. Você anda na rua com a sua esposa. Você anda mais preocupado quando você tá com ela do que com você mesmo. Por quê? Porque eu me preocupo com ela. Óbvio. Sim. É teu isso. Porque é muito Ela não carrega essa preocupação. Sim.
Tá, mas eu Isso é tenho inato. o dobro de tamanho. Não, mas eu tô te mostrando isso é inato nosso. Isso é do homem, pô. Isso é da constituição psíquica do homem, do macho. Não, pô. não é natural do homem. Isso daí é construído pela natureza social que a gente vive, só se for. É tanto impacto social que a gente tem de que o mundo, qualquer mulher pode ser estuprada, agredida, roubada. E nessa fragilidade nesse sentido, e o homem se sentiu tão permitido a acessar isso, que no final das contas a gente acaba trazendo para a realidade de hoje. Não, é porque você tem testosterona, cara. E a tua formação psíquica, ela muda com isso. Não tem como um cara sem testosterona ser agressivo. Sem testosterona? Muito difícil. Na verdade, o sem testosterona ele vai ser covarde. Totalmente. A agressividade dele é covarde. É mais perigoso um cara com testosterona baixa do que um cara com testosterona alta. Mas ele também tem agressividade. Exato. Só que é diferente. A intencionalidade é diferente, até o controle dessa agressividade é diferente. Mas isso é outra questão. O ponto que eu estou dizendo assim é que nossa formação fisiológica, biológica, ela é psíquica, ela é diferente. Mas você isso concordou é normal. comigo que 100% da gente é impacto social. Então foda-se do jeito que a gente nasce, se existe essa 100% distinção. é impacto social? Você falou isso. Não. Eu falei que todos nós, 100%, sofremos impacto social. Exato. A gente é moldado pela vida. Vai ser, a vida é sob demanda. Não, isso sim, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Até porque nós estamos evoluindo e crescendo. Sim. Só que existe um molde. E esse molde ele vai sendo carregado. Deixa eu só um pouquinho para cá para ficar na linha. Só que o molde, ele é isso que eu falo. O molde, você vai sendo construído em cima desse molde. Vão haver exceções, deixando claro. Sempre vai ter a exceção, mas via de regra é o que se espera. Um homem agressivo. O homem agressivo, Por causa da testosterona. o homem que consegue controlar a sua agressividade. Você acha que a maioria dos homens consegue controlar a agressividade? Com certeza. Um soquinho na parede, esse tipo de coisa, assim, não... Isso aí é controle. Socar a parede é controle? Se preciso for, sim. Você prefere socar a parede do que socar uma pessoa. É controle. Ainda é controle. Não é o melhor controle, mas é. Uai, como não? Não, lógico que não. Você prefere socar uma pessoa do que a parede. Se você tá bravo, tá irritado, querendo socar a cara do cara. Aí tu soca o poste que tá do teu lado para não dar na cara do cara. Aí você tem um olha... controle melhor do que socar o cara. Pô. Aí você olha no espelho, você vê que você tem barba, que você sabe comunicar, que você sabe falar e fala assim, tá bom, vou trocar uma ideia, ou vou me retirar, tudo mais, porque se eu socar a porra da parede, eu vou quebrar minha mão, né? Não, pera aí. Aí você tá falando outra coisa. Calma. Você é inteligente, né? Não, você falou outra coisa. Controle. Não, peraí. Existem níveis de controle. O que você me perguntou é, o cara tem controle porque socou a parede, não socou a cara do cara? Eu tô mostrando pra você que tem. É o melhor controle? Não, claro que não. É que eu vou falar uma coisa, você vai ficar meio puto, porque é uma palavra que, Não, que recentemente viralizou. Mas essa relativização né, do controle... Mas espera aí, tem controle maior, controle pior? Porque não, é isso. Não é. Você socar uma parede que a parede não fez nada, que só vai te machucar ao invés de você comunicar ou se retirar do ambiente, é descontrole, ponto. Ou é controle ou é descontrole. Não. E ponto. Lógico não, que senhor. sim. Então tá. Então se você só agredir uma mulher, ao invés de matar ela, é controle. Não. Veja só. Não, você machucou ela, você atacou ela, você feriu ela, mas não matou ela, certo? Tem uma gradação. Calma aí, tem uma gradação aí, não tem? Tem. Então tem uma gradação. Então tem um controle maior e menor. Se o cara queria matar aquela mulher, por mais absurdo que seja o que eu estou falando aqui, porque é o exemplo que você está trazendo, eu só estou respondendo. Se ele queria matar aquela mulher, ele queria com toda a força, e ele não fez, ele parou, ele se controlou. Simples, isso é fato. Então, mas ele bateu nela. Sim, por isso ele vai ser punido por isso. Não, é descontrole. Veja. A partir do momento que existe se tem uma coisa que você pode fazer que seria a resolutiva, a racional, de verdade, e você escolhe outra coisa, é descontrole, cara. Eu entendo o que você está falando. Então... Não, veja bem, eu entendo o que você está falando. É igual quando a gente está falando de anticoncepcional. Nós estamos falando da mesma coisa, só que olhando de formas diferentes. Você está olhando para o start. Por exemplo, você está diante de um cara que está te xingando, te provocando. Aí você ignora, porque você tem controle. Você teve controle. Ignorou, foi embora, acabou. Controle. Descontrole. Você olha pro cara e encara o cara. Já é um descontrole dentro desse aspecto. Veja. Mas você ainda está controlado dependendo do que eu tratar como um padrão de comparação. Por exemplo, bater no cara. Então é controle e descontrole de acordo com o meu objetivo final da ação. Do que pode acontecer, sim. Até do teu desejo. Claro que sim. Até do desejo.
Porque, veja bem, se fosse o caso, tu teria que ser apático. Então, daí tudo a na gente vida. vai. Não. Você entende que isso é relativo, então. Isso vai pra relativização. Mas é relativo aqui. Lógico que não, Felipe. Claro que sim, pô. Porque depende do que a gente está tratando. Veja bem. Qualquer parte. Ó, a gente está falando da mesma coisa, só que partindo de origens diferentes, ou olhar diferente. Olha só. O cara aí, por exemplo, ele foi provocado igual eu falei. Ele tem várias ações possíveis a serem feitas. Desde retrucar, ignorar, encarar. Ele pode bater no cara, certo? Tudo isso é possível. E qual momento que é o descontrole? Vamos lá. Se ele sai de uma zona... Tô contigo aqui. Se ele sai de uma zona de neutralidade emocional, já é um descontrole. Pronto. Tudo bem. Não tem problema. Mas não deixa de haver um controle, porque é uma escala. Isso aqui há uma escala de ação. E ele tem menos controle do que então beleza. monge. O ápice do descontrole é o suicídio, então. Pronto. É o ápice. Não deixa de ser. Porque... Não deixa... Ou você homicídio. sempre pode fazer uma coisa pior, a menos que você esteja morto. Um homicídio. Não, porque daí ainda pode, depois de matar, esquartejar. Daí é mais descontrole ainda. Tudo bem. Não deixa isso. de ser. Só que ainda é uma escala, ainda é escalonável. Mas perdeu o controle. Porque é o seguinte, veja. O zero, esse zero do tipo assim, controle absoluto, honestamente, para a vida, isso não existe. Ou nem deve ser esperado de qualquer ser humano. Deve ser desejado. Desejado. Agora, esperado não dá, porra. Sim, mas é só... Você entende o ponto? Não dá. É desejado. Esperado, não. Por quê? Porque é quase impossível, porra. Nós somos seres emocionais. Então você tem que abrir mão da emocionalidade. É impossível. A não ser que você seja apático, porque você está doente, pô. Você está numa depressão crônica. A apatia provoca isso. Nós não somos seres apáticos. Sim. Então, se um cara, ele de repente começa a xingar você e a sua esposa, você não fez nada. Não, mas veja, eu sou zen, eu tô super em paz, eu tô aqui, olha, beleza, ótimo, excelente. Isso é desejável. A gente vai falar o que para os nossos filhos? Filhos, se alguém te provocar, ignora. Sim. Sim. É o desejável. Só que se meu filho falar, pô, pai, ele me provocou, não aguentei, eu encarei ele, mas aí eu fui embora. O que a gente vai falar como pai? Ó, filho, ideal era nem ter olhado. Sim. Perfeito. Isso é o desejo. Mas eu vou dizer ao mesmo tempo, parabéns pelo menos você não brigou com o cara. Mas ele teve um controle aqui também. Não deixou de ter um controle. Só não é o controle desejado como o ideal. Mas existe um escalonamento aqui de ações. A testosterona, o homem, por ter testosterona e com testosterona ótima, ele tem mais capacidade de controle.